muito obrigada pela audiência em mais uma edição do programa Utilidade Pública. E eu pergunto, você transpira demais? Será que essa transpiração, ela é excessiva? Será que ela é uma transpiração excessiva considerada normal? Ou você pode estar com hiperidrose? Quem vai esclarecer esse assunto aqui pra gente é a cirurgiã Sônia Lima. Muito obrigada por estar trazendo essas informações aqui no Utilidade Pública. Obrigada a você, Dani, pela oportunidade. A gente tem assim um interesse muito grande de explicar o que é hiperidrose, porque ainda é uma doença pouco conhecida, tanto pela população leiga e mesmo pela população científica. Antes da gente começar a gravar, eu tive uma curiosidade assim, olha, será que, como não é muito conhecida, será que é porque o índice é baixo de pessoas com hiperidrose? Não é baixo. Não, não é baixo. A hiperidrose, como ela achava ser uma doença sem tratamento, ela era muito escondida pelas próprias pessoas que a tinham. Era escondida porque era um suor em excesso, às vezes acompanhado de um odor fétido, no caso do suor na axila, que é a que a gente chama de bromohidrose, ou quando é no pé. Então, o portador... Necessariamente vem acompanhado desse mau cheiro? Não. Na axila e no pé, boa parte sim. A palmar e a crânio-facial, não. Então, o portador tentava esconder da sua doença por achar que não tinha tratamento. E, então, ele não queria ser estigmatizado de ser portador de uma doença, que às vezes ele mesmo não sabia ser doença. Então, quando a gente começou a conhecer a hiperidrose, eu já estava com 15 anos de formada. Mesmo dentro da universidade, eu não ouvia falar nessa doença. Ouvia dizer eu sou excessivo, mas na hiperidrose generalizada, que é uma doença de causa secundária, que é aquela que vem decorrente da menopausa, do hipertireoidismo, da febre. Você está com febre, você sua em excesso porque isso lhe beneficia. Do metabolismo aumentado. Às vezes a pessoa consumiu algum tipo de alimento, sei lá, como muita gente utiliza para acelerar o metabolismo, chá verde, antes de fazer alguma atividade física. Isso, que a gente chama hiperidrose gustatória. Às vezes a pessoa, até por pensar na existência de determinados alimentos, ela tem uma sudorese profusa. Então, são situações diferentes. A hiperidrose primária, que a gente tenta divulgar, é aquela que ela é localizada e que ela não tem a ver com doença alguma de base. Por isso ela é conhecida como primária. Ela é idiopática, a gente não conhece a causa exata. Então, normalmente, ela surge na infância, diferente da menopausa, que é depois de 45, 50 anos, na mulher, e da andropausa no homem. Não tem a ver com hipertireoidismo, então a parte de metabolismo da pessoa é normal. E ela surge em áreas localizadas, o que diferencia da outra hiperidrose secundária. Então, a hiperidrose primária, a pessoa sua ou na mão, ou crânio facial. Mas está falando, então, quando a senhora vai a pessoa transpira ali na mão. Não é aquela transpiração pouca. Tem gente que chega a pingar. A gotejar. Enche uma xícara em pouco tempo. E assim, às vezes você está no mesmo ambiente que outras pessoas e apenas uma pessoa está assim. A pessoa que tem hiperidrose, de fato, é uma coisa que destaca. E aí eu queria chamar a atenção, qual o sinal de alerta? É quando começar assim, todo mundo tem esse sintoma de chegar a gotejar? Então, a hiperidrose primária, ela é classificada em 3 níveis. A leve, que é a mão sempre fria, que o paciente sempre recebe o apelido de mão de Gia, né, que ela só faz esfriar a mão. A moderada, que chega a molhar a mão, mas não goteja. E a intensa, que é a que goteja. Essa, às vezes, até impossibilita que a pessoa faça algum tipo de atividade, tanto recreativa quanto profissional, porque ela chega a gotejar. A gente tem relatos de pessoas que não conseguem fazer a biometria, porque quando ele tenta fazer a biometria, a mão encharca de água e ele não consegue. E na escola também, né? Na escola anda com a famosa toalhinha na mão, né? A toalhinha que passa a ser estigmatizada pelos coleguinhas e motivo de bullying. Porque é uma criança que sempre está acompanhada da toalhinha, que passa a ser sua amiga favorita. E a gente até brinca que depois de tratado, aquela amiga passa a ser uma inimiga que ele quer nunca mais lembrar, né?
Então, são situações que acontecem, como você falou, independente de uma atividade física intensa. Ele pode estar sentado com ar-condicionado. Como você disse, eu tenho um depoimento de um paciente que ele chegou de Londres e foi visitar um colega. E o colega tinha combinado às 20 horas lá em casa. E ele chegou no horário combinado. Quando ele chegou, o colega ainda estava no banho. E a mãe do colega disse assim, aguarda um pouquinho que ele volta já. E esse aguarda um pouquinho foi o gatilho para ele começar a suar. Então, ele estava transpirando excessivamente, ele tinha hiperidrose crânio-facial. E a mãe do colega perguntou, tá calor? Eu vou ligar o ar-condicionado. O portador da doença já sabe que vai acontecer, ele percebe. Então, tem um gatilho, então? Tem um gatilho, ele percebe. Então, situações de ansiedade é um gatilho, como prova escolar, como primeira paquera. Você vê seu namorado, o cara que você está paquerando chegando, aí descarrega suar. Então, são situações que a pessoa não queria mostrar essa doença. É uma doença crônica. Ela acontece na infância e perdura na adolescência, que é uma fase que a gente sabe que a pessoa tem seus motivos de se achar o mais feio. É uma fase mais complexa. Mais complexa. E aí, se vem associado com hiperidrose, ele se acha uma pessoa à parte da sociedade. A gente está falando isso por conta dessa cartilha aqui que a Sônia, a doutora Sônia, lançou, que gotinhas incômodas tem solução. Essa cartilha aqui, ela é uma cartilha direcionada para as escolas, justamente para esclarecer, porque às vezes o adolescente ou a criança tem esse sintoma, mas não sabe necessariamente que pode ser reflexo de uma doença. Isso. E por isso, os professores também, pela falta do conhecimento da existência da doença, acham que é uma criança nervosa. Diz aos pais, seu filho é nervoso, quando ele está brincando, ele está suando. Ele, quando vai mexer no computador, ele estraga o mouse. Na prova, ele fica nervoso, molha a prova toda. Então, a criança passa a ser estigmatizada como se fosse uma criança ansiosa. Nós temos trabalho publicado nos arquivos brasileiros de dermatologia, mostrando que a ansiedade e a depressão dos pacientes com hiperidrose tem uma prevalência semelhante à da população em geral. Então, ele não é uma pessoa ansiosa. A ansiedade que acontece para qualquer pessoa faz com que nele tenha o gatilho da sudorese. E aí, essa cartilha aqui, gente, ela traz a hiperidrose nas várias etapas da vida. Traz aqui, olha, a questão da hiperidrose ainda na infância, na adolescência, até que essa pessoa resolve buscar um profissional de saúde. Aí eu queria passar para uma outra fase da hiperidrose. Muitas pessoas, quando chegam, dizem assim, olha, para resolver isso, o caso é cirúrgico. Quando os pais chegam com a criança ou com o adolescente no consultório, ele já tentou outras coisas. Dificilmente ele vai de primeira vez. Ele já tentou acupuntura, já tentou soluções que diminuem o suor, simpaticolíticas, já tentou, inclusive, alguns até o botox. Mas são tudo soluções passageiras. É como você tem um diabetes, você está tomando insulina, você controla, parou a insulina, a doença volta, certo? Então, às vezes consegue controlar, com botox passa 3 a 6 meses sem suar. Ele é utilizado às vezes na axila, não serve para a região palmar, nem plantar, pela dificuldade de aplicação da medicação. As drogas simpaticolíticas, ela dá uma secura generalizada. Então, ela não para aquele suor que está localizado na mão. Ela faz com que a pessoa fique com secura nas conjuntivas, na mucosa. Então, isso dá uma coisa desagradável ao paciente. O tratamento com intenção de cura é o cirúrgico. E a gente percebe que os pais que tiveram hiperidrose na infância e adolescência, assim que percebe que seu filho tem, ele já procura a cirurgia. Os pais que não têm, ele chega, mas meu filho vai fazer uma cirurgia porque está suando. Ou seja, quem já passou pelo incômodo de conviver ali, de ter a hiperidrose, sabe como é difícil o dia a dia. Gente, é um ato simples, olha, o adolescente ou a criança vai à escola, precisa anotar as coisas ali no caderno. Já imaginou? Você põe a mão no caderno e ali já molhou
a folha do caderno, já grudou a folha do caderno, a caneta já não escreve porque está molhada. A gente está falando de um suor de fato excessivo, aquele suor que goteja, assim, como se a mão tivesse bastante molhada. Ou seja, é a maior compreensão de quem já passou por isso. Isso. Alguns adolescentes não conseguem fazer a redação do Enem, porque molha tudo, fica nervoso e desiste. Tratamento mesmo, a gente já viu que é temporário, né? O tratamento clínico. A cura mesmo é cirúrgica. Eu vou explicar por quê. Quem manda suar é o cérebro. Quem obedece são as glândulas sudoríparas. Quem leva a mensagem do cérebro até as glândulas é um nervinho chamado simpático. Então, se você quer fazer com que esse suor não chegue, essa ordem não chegue até as glândulas, você tem que eliminar o mensageiro, porque no cérebro a gente não vai mexer. Nas glândulas sudoríparas a gente mexe com a aplicação de botox, com iontoforese, com acupuntura, mas são situações temporárias. As glândulas vão permanecer ali e depois do efeito daquilo volta a produzir o suor. Existe também uma cirurgia plástica que é a retirada das glândulas sudoríparas. Pode fazer retirada das glândulas sudoríparas da axila, mas o efeito cosmético é ruim. Então, o que é que sobrou? Mas aí não vai resolver se for a axilar. Questão da mão e nem dos pés. Não, só se for axilar pura. Que em alguns casos ela é localizada na axila. Então, a cirurgia é a secção do nervo simpático. Que a função do nervo simpático, uma das funções, é estimular a secreção do suor. Então, quando o cérebro manda a ordem para que atinja as glândulas sudoríparas, não chega a ordem até a mão. Então, a mão vai estar sempre sequinha. E por isso que o efeito é imediato. Acordou da cirurgia, já está com a mão seca. Daqui a pouco a gente continua com o nosso bate-papo, falando um pouco mais aí dos detalhes desse procedimento cirúrgico. A gente vai ao intervalo, a gente volta já 2 minutos.